Bom dia, bom dia! Mais uma semana se inicia para a glória de Deus, né? Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. Gente, tá um pouquinho frio aqui em Londres, mas tá maravilhoso, porque Jesus está conosco. Isso é o melhor da vida. Quando nós temos Jesus conosco, tudo se torna maravilhoso. Aonde Jesus está, a presença dele está, é maravilhoso. Sabemos que se a gente estiver em casa, Jesus está com a gente, maravilhoso. Se a gente estiver no trabalho, Jesus está com a gente, maravilhoso. Estamos na rua, no frio, Jesus está com a gente, então é maravilhoso, né? Porque Ele é maravilhoso, então tudo se torna maravilhoso. Quando você está na companhia de uma pessoa maravilhosa, agradável, não é bom? Fala a verdade, não é bom? Então tudo é maravilhoso e tudo é para a glória dele, glória a Deus. Seja feliz, aproveita essa semana. Então, minha gente, vamos aproveitar a semana, começar em alta, com pensamentos bons, positivos, com muita fé dentro de nós. Se você não tem fé, ouve a palavra de Deus, que a tua fé vai vir por ouvir a palavra de Deus, que vai acrescentar a fé. Assim diz a palavra do Senhor. Então, ouça a palavra de Deus para que a sua fé venha crescer todos os dias. Amém? E vamos ter muita fé em Deus, que você já é mais que vencedor. A palavra de Deus que diz, você já é mais que vencedor. Então não duvide do que Deus já falou sobre mim e sobre você, sobre nós. Nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Então não temas, segue em frente, firme e forte com Jesus, porque Ele é bom. Então, para não ficar só nas minhas palavras, né, que eu falei até agora só das minhas palavras, entre aspas, porque algumas coisas já estão escritas na Bíblia. Você que é um conhecedor da palavra do Senhor já sabe que o que eu falei aqui está escrito na Bíblia, né? Tipo, se você ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai aumentar. Então, vamos falar da palavra de Deus para que você possa ouvir a palavra de Deus e aumentar a sua fé. Amém? Então vamos ler aqui em 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Vamos ver o que fala aqui. Diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça basta-te, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o mais forte. Então vamos ver aqui que o próprio Deus falou com ele: a minha graça te basta. Vamos ver que o Senhor tem orações que ele não vai responder. E não adianta você fazer biquinho, ficar triste, chorar, não adianta, porque o Papai do Céu ele não vai responder, porque ele já disse que a graça dele te basta, a graça dele te basta. Então, por que a graça dele me basta? É a pergunta, por quê? Porque se você está respirando, se você está comendo, você tem uma água quente para tomar um banho, você tem uma casa para morar, então a graça dele está te bastando, já está sendo bom demais da conta. Quantos que gostaria de ter isso e não tem? Né? Ter o alimento na mesa para se alimentar e não tem? Então, a graça dele já te basta. Seja grato, seja uma pessoa de coração alegre. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos coisa alguma, mas a graça dele nos basta. Nós não merecíamos vida eterna, mas Jesus, Deus deu Jesus, enviou Jesus para nós, para que nós possamos ter vida eterna através de Jesus Cristo. Então a graça dele nos basta, né? Então vamos ver que Paulo aqui, ele pediu em oração para que Jesus, né, tirasse aquele espinho da carne dele, né, que ele era esbofeteado constantemente pela aquela questão, pelo aquele problema na pele dele, no corpo dele, ele era afligido, então ele queria que afastasse aquilo dele, deveria ser ruim demais da conta, não falo o que era, mas era ruim, para ele pedir para tirar dele, ele pediu 3 vezes e o Senhor falou: não, a minha graça te basta. Sentiu? Ouvir não de Deus? Ouvir não de Deus, né? Não é bom, né? Fala a verdade. A gente quer sempre ouvir sim, sim, sim.
Mas qual é o pai que fala assim sempre pro filho? Qual é o pai? Nenhum. Então, se nós, né, aqui na Terra, falamos não para nossos filhos, por que que a gente não vai falar? Por que que Deus não vai falar não para nós? Claro que Ele vai falar. Nós temos que entender o porquê do não. Deus, Ele falou o porquê do não. Ele falou, eu estou falando não, mas aqui, ó, aqui embaixo ele vai falar assim, porque quando você é fraco, eu sou forte na sua fraqueza. Deus habita em nós. Lembrando disso. Então, se a gente está se sentindo com a nossa fraqueza, nós estamos se sentindo fraco, o Senhor ele está nos fortalecendo, porque Ele é forte, Ele habita dentro de nós, Ele nos deixa forte, entendeu? Então, o Senhor, Ele fala, não também. É preciso, tem ciência para entender. A ciência eu digo porque aqui no verso 10 ele vai falar assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, isso é Paulo falando, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Então, quer dizer, ele estava sendo afligido, era o espinho da carne dele, ó, aflição, necessidade, injúrias, calúnias. Isso é um espinho na carne, são coisas que faz o ser humano querer desistir da caminhada, querer desistir de servir a Jesus, mas ele falou, eu não deixo porque por amor a Jesus, eu não deixo. Continuo perseverante, mesmo me sentindo fraco, eu continuo perseverante. É isso que Paulo está falando aqui. E Deus falou, e eu sou forte na sua fraqueza. Você está sendo afligido, mas eu estou contigo, você vai vencer isso. Então é isso que ele estava dizendo, em outras palavras. Gente, quantos de nós passamos por aflições? Quantos de nós passamos por angústias, calúnias, defamações, injúrias, que nem Paulo? Quantos de nós? Mas a palavra boa é que quando nós estamos nos sentindo assim, afligidos, Deus é forte na nossa fraqueza. Deus é forte na nossa fraqueza. Isso tudo é para que o nome dele seja glorificado. Porque se você continua, mesmo sofrendo, passando por necessidades, que nem Paulo passou, mas Paulo não deixou de Jesus, ele continuou perseverante por amor a Jesus, e você faz o mesmo por amor a Jesus, o nome do Senhor é glorificado nessa situação. Então, o Senhor mesmo conhece, né, cada ser humano e Ele sabe até que ponto pode nos permitir passar por essas situações. E o nome dele vai ser glorificado nessa situação. A graça do Senhor nos basta. Jesus também, no Getsemane, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todos nós, quando estamos em situações difíceis, vamos pedir para que Deus tire essa situação difícil de nós. E Deus não afastou a situação de Jesus. Jesus, como filho, o Pai Celestial, não afastou a situação, permitiu que ele passasse por aquilo que ele tinha que passar, para que eu e você hoje estivéssemos aqui vivos, falando do amor de Cristo, ouvindo a palavra dele, tendo acesso ao Espírito Santo, né? Para que ele pudesse morar dentro de nós. Então, ele teve que passar, teve que beber aquele cálice ruim, que foi a grande aflição de Jesus. Nenhuma aflição nossa aqui é para que o nome dele fosse glorificado. Jesus teve que passar pelo que passou, aquelas aflições dele. Nenhuma aflição nossa é grande, maior do que a aflição que Jesus teve, que Jesus passou na cruz do Calvário. Então, a graça dele nos basta. Porque o pior, ele já passou por nós. Ele passou por mim, passou por você. O pior, Jesus já passou. Né? Tanto que quando ele estava lá na cruz, ele falou assim, está consumado. Tipo, eu já terminei a minha missão. Cumpriu à risca a missão que ele tinha para cumprir. Ele veio e cumpriu a missão dele. Mas como ser humano, ele pediu para afastar o cálice que ele ia passar. A situação que ele ia passar, a aflição, era tanta que ele suava sangue pelos poros. Então, lembre-se, a graça de Deus nos basta. Então, minha gente, nesse dia de hoje, começa a semana
lembrando que a graça do Senhor nos basta. Não fique triste se ainda não deu certo. Tem situações, sim, que o Senhor não vai falar sim para nós, mas tem situações que Ele vai falar sim. Então, enquanto você não tem a resposta, vai orando que o Senhor vai responder. O sim de Deus é bom, você pode ir, com certeza que vai dar tudo certo. O não de Deus é livramento para nossas vidas. E o espere, o descansa, é para você depositar confiança nele, orando, louvando, perseverando, meditando na palavra dele, até que aí você tenha a resposta do sim ou do não. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus. Lembrando que quando recebemos o não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, não tem por que ficar triste. Ah, recebi um não de Deus. Não, glória a Deus por isso. Deus me deu um grande livramento. Glória a Deus por isso. Ele vê lá na frente, eu só vejo aqui agora. Glória a Deus por isso. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Então eu não tenho por que ficar triste. Vamos ser felizes, vamos para a próxima etapa. Vamos orar a respeito de outra coisa. E vamos bola para frente. Vamos que vamos. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. A minha graça te basta. Não temas, eu sou contigo. Nas suas fraquezas, eu sou forte. Assim diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.